grande chance do Paquetá ser banido do futebol. Na Inglaterra, já é dado como praticamente certo, tá? Pode não ser o banimento? Pode, mas o banimento do futebol é uma possibilidade bem provável. Eu acho que o único lugar que ele pode ter a chance de jogar é na Rússia, né? Eu acho que a Rússia ela não segue esses padrões da UEFA, da FIFA, que até disseram que foi por isso que o Luiz Henrique, que também tá envolvido em acusações de apostas, teria ido pra Rússia. Cara, é bizarra a situação. Se isso for confirmado, será a maior burrice de um jogador na história do futebol. Um jogador que tem um salário milionário, um jogador que tem uma carreira totalmente estabilizada, seleção brasileira. Ele deixou de ir pro Manchester City por causa disso. O Manchester City, o Guardiola pediu a contratação dele, mas o Manchester City deu pra trás quando começaram essas investigações. Olha como esse cara, se isso for verdade, pode ter jogado a carreira dele no lixo, galera. Do jeito que ele gosta. Partiu! Notícias quentes, polêmicas e opiniões é aqui no Seleção da Depressão. Inscreva-se agora, deixa o like e compartilha com aquele amigo que sofre torcendo pro time errado. Bora pra notícia. O julgamento do Paquetá por envolvimento com apostas esportivas começa hoje. Hoje começa o julgamento do Paquetá por envolvimento num esquema de apostas esportivas. A grande chance do Paquetá ser banido do futebol. Na Inglaterra, já é dado como praticamente certo, tá? Pela imprensa da Inglaterra. O Mauro César Pereira já disse isso aqui algumas vezes, que ele vai sofrer uma punição muito severa. Pode não ser o banimento? Pode, mas o banimento do futebol é uma possibilidade bem provável, tá? Vale a gente dizer, antes do Paquetá ser denunciado pela Federação Inglesa de Futebol, a Federação Inglesa fez uma investigação por 9 meses. Antes dela entrar com uma denúncia formal contra o Paquetá, ela investigou o caso por 9 meses. Ou seja, é uma grande chance de uma punição severa. Ele foi denunciado em maio de 2024 por má conduta com relação a apostas. O Paquetá começa a ter seu futuro definido hoje, né? Ele participa do julgamento com duração aproximadamente de 3 semanas. De acordo com veículos da imprensa inglesa, como TV Sky Sports e o jornal The Guardian, a Federação Inglesa pede o banimento do atleta. O pedido da Federação Inglesa é o banimento do Paquetá do futebol. É ele nunca mais poder disputar um jogo de futebol profissional. Olha o tamanho disso tudo. Em comunicado oficial, divulgado pela Federação Inglesa em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas nos jogos contra o Leicester, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em 12 de março de 2023, Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos esses na temporada passada, e o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da temporada 2023-2024. Ele levou cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Lucas Paquetá foi acusado de 4 violações da regra E5, né? Se o velho Vamp quiser, E5, né? Da Federação Inglesa, em relação à sua conduta em 4 jogos do campeonato inglês. Essa regra diz que um jogador não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar para fins impróprios o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência ou em conexão com um jogo ou uma competição. Ou seja, de acordo com a documentação da Federação Inglesa, ofensas por apostas são separadas e distintas de acusações de manipulação dos jogos. Porém, quando pode ser provado que uma aposta afetou o resultado ou decorrer de um jogo, a acusação é específica e não incidente de ofensa por aposta. Um jogador condenado por interferir no resultado ou decorrer de uma partida pode ser banido pela vida toda. De acordo com a Federação Inglesa, a alegação é que Paquetá procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com essas apostas. Cara, é muito bizarra a situação do Paquetá. Pelo que a gente vê, é bem provável, tá, que o Lucas Paquetá tem uma punição muito severa e é provável sim que ele seja banido do futebol. Você vê, é um jogador que deve ter aí seus 26 anos, eu acho. Se o Vinícius Júnior tem 24, eu acho que o Paquetá deve ter 26, 27. No máximo, teria anos e anos de carreira ainda. E é claro, né, gente, se ele for banido da Federação Inglesa, a FIFA deve seguir essa punição. Não é possível que a FIFA vá permitir que ele jogue em outro local se ele for punido pela Federação Inglesa. Eu acho que o único lugar que ele pode ter a chance de jogar é na Rússia, né? Eu acho que a Rússia ela não segue esses padrões da UEFA, da FIFA, que até disseram que foi por isso que o Luiz Henrique, que também está envolvido em acusações de apostas, teria ido pra Rússia. O Paquetá tem 27 anos, a Lívia, minha esposa amada, tá me mandando aqui. Detalhe, hein?
o Paquetá entregou seu celular pessoal à Federação Inglesa quando começaram as investigações sobre esse possível envolvimento nas manipulações de apostas, e a entidade manteve o telefone do Paquetá, que foi confiscado por cerca de 8 semanas, enquanto os investigadores analisavam o histórico de ligações, mensagens e registros bancários. O problema é que a Federação Inglesa devolveu o telefone original para o brasileiro, que logo em seguida o descartou, se livrou desse celular. A Federação Inglesa não sabia e algum tempo depois solicitou novamente esse celular do Paquetá para verificar outros detalhes que poderiam ajudar nas investigações. Mas o jogador não conseguiu localizar o aparelho, já havia comprado um celular novo. Por conta disso, a Federação Inglesa ainda acusou o Paquetá de obstruir a investigação, com as acusações sendo formalizadas em maio do ano passado, incluindo 2 infrações gravadas por não cooperar. Cara, é bizarra a situação. Se isso for confirmado, será a maior burrice de um jogador na história do futebol. Um jogador que tem um salário milionário, um jogador que tem uma carreira totalmente estabilizada, seleção brasileira. Ele deixou de ir pro Manchester City por causa disso. O Manchester City, o Guardiola pediu a contratação dele, mas o Manchester City deu pra trás quando começaram essas investigações. Olha como esse cara, se isso for verdade, pode ter jogado a carreira dele no lixo, galera. É muito bizarra a situação, deve durar 3 semanas, a gente vai ficar de olho nesse julgamento. Eu quero escutar, o pessoal da mesa sobre isso. Velho Vamp, você foi jogador. Como deve estar a cabeça do Paquetá nesse momento? E se isso for verdade, é a maior burrice da história do futebol, né, velho Vamp? Um cara com a carreira dele. Já não dá pra entender os caras da Série D, da Série C, que se corrompem, com essas situações, já tem que ser criticado. Agora, no nível dele, com o salário desse cara, seria a maior burrice do futebol mundial. Se for, torço pra que não, porque eu gosto do Paquetá, viu? Eu acho que ele joga bem, até na seleção ele joga bem. Como você mesmo falou, o Guardiola o queria pro Manchester City. E agora vamos observar aí, as investigações, não só pra ele, o próprio Luiz Henrique também, que foi pro futebol russo, Então, tem atletas na Inglaterra que tá de olho no julgamento, porque tinha um atleta da 2ª, 3ª divisão que foi punido, o próprio Tonali, que foi campeão ontem com o Newcastle, ficou 1 ano sem jogar. E não foi nem pela Inglaterra, foi pela Itália, Sim. E uma aposta totalmente diferente. Ele apostou que o time dele ia ganhar. Isso. E ele foi punido por 1 ano. Não era nem pra perder, olha só o que o Paquetá vai se meter. Fábio Piperno. Não, eu concordo com o Vamp. É um desperdício, seria um desperdício de carreira. Os indícios são muito, muito, muito pesados e eu lamento muito. Agora, tem uma outra coisa, Pilhador? Veja, não estou aqui dizendo que o jogador seja culpado, tem que ser punido. Mas você vê, mesmo as marcas de bet provavelmente torcem para que em algum momento algum jogador grandão e tal seja pego, até como uma resposta que elas podem dar ao mercado. Fala, tá vendo só? O nosso jogo é sério, aqui não tem possibilidade de fraude. Fraudou, cara vai ser pego e a gente apoia isso. É uma pena,